Hoje eu quero contar a vocês 3 histórias da minha vida. É isso, nada demais. Apenas 3 histórias. A primeira história é sobre conectar os pontos. Eu abandonei o Reed College após os primeiros 6 meses, mas continuei por lá como aluno ouvinte por mais uns 18 meses, antes de sair de vez. Então, por que eu desisti? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante de pós-graduação solteira, e ela decidiu me entregar para a adoção. Ela fazia questão de que eu fosse adotado por graduados em faculdades. Então, tudo estava pronto para eu ser adotado ao nascer por um advogado e sua esposa, exceto que, quando eu nasci, eles decidiram no último minuto que queriam mesmo era uma menina. Então, meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: temos um bebê inesperado, um menino, vocês o querem? Eles disseram: com certeza. Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe nunca tinha se formado na faculdade e que meu pai nunca tinha terminado o ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais de adoção. Ela só cedeu alguns meses depois, quando meus pais prometeram que eu iria parar na faculdade. Esse foi o começo da minha vida. E 17 anos depois, eu fui para a faculdade. Mas ingenuamente escolhi uma faculdade que era quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais de classe trabalhadora estavam sendo gastas com a minha mensalidade. Após 6 meses, eu não conseguia ver o valor naquilo. Eu não fazia ideia do que queria fazer da vida, e nem ideia de como a faculdade me ajudaria a descobrir isso. E ali estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais tinham economizado a vida inteira. Então, decidi largar tudo e confiar que as coisas dariam certo. Foi assustador na época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que já tomei. No minuto em que saí, pude parar de frequentar as aulas obrigatórias que não me interessavam e comecei a assistir como ouvinte aquelas que pareciam muito mais interessantes. Não foi tudo romântico. Eu não tinha um dormitório, então dormia no chão dos quartos de amigos. Eu devolvia garrafas de Coca-Cola pelos 5 centavos de depósito para comprar comida. E eu caminhava as 7 milhas pela cidade todo domingo à noite para ter uma boa refeição por semana no templo Hare Krishna. Eu adorava. E muito do que encontrei por acaso ao seguir minha curiosidade e intuição acabou sendo inestimável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. O Reed College, naquela época, oferecia talvez a melhor instrução de caligrafia do país. Por todo o campus, cada cartaz, cada etiqueta em cada gaveta era lindamente caligrafada à mão. Como eu tinha abandonado o curso e não precisava assistir às aulas normais, decidi fazer uma aula de caligrafia para aprender como fazer aquilo. Aprendi sobre as fontes serifadas e sem serifa, sobre variar a quantidade de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que torna a tipografia excelente. Era bonito, histórico, artisticamente sutil de uma maneira que a ciência não consegue capturar, e achei fascinante. Nada disso tinha sequer uma esperança de qualquer aplicação prática na minha vida. Mas 10 anos depois, quando estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, tudo voltou para mim e projetamos tudo isso no Mac. Foi o primeiro computador com uma tipografia bonita. Se eu nunca tivesse assistido aquele curso na faculdade, o Mac nunca teria tido múltiplos tipos de letra ou fontes proporcionalmente espaçadas. E como o Windows apenas copiou o Mac, é provável que nenhum computador pessoal as tivesse. Se eu nunca tivesse desistido, nunca teria entrado naquela aula de caligrafia. E os computadores pessoais poderiam não ter a tipografia maravilhosa que têm. É claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente quando eu estava na faculdade, mas foi muito, muito claro olhando para trás 10 anos depois. Repito, você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só consegue conectá-los olhando para trás. Portanto, você tem que confiar que os pontos se conectarão de alguma forma no seu futuro. Você tem que confiar em algo. Sua intuição, destino, vida, karma, o que for. Porque acreditar que os pontos se conectarão no caminho lhe dará a confiança para seguir seu coração, mesmo quando ele o tirar do caminho óbvio, e isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu tive sorte. Descobri o que amo fazer cedo na vida. W e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhamos duro
E, em 10 anos, a Apple cresceu de apenas nós dois em uma garagem para uma empresa de US$ 2 bilhões com mais de 4.000 funcionários. Tínhamos acabado de lançar nossa criação mais refinada, o Macintosh, um ano antes, e eu tinha acabado de fazer 30 anos. E então fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você começou? Bem, à medida que a Apple crescia, contratamos alguém que eu achava muito talentoso para dirigir a empresa comigo. E, durante o primeiro ano, as coisas foram bem. Mas então nossas visões de futuro começaram a divergir e, eventualmente, tivemos um desentendimento. Quando isso aconteceu, nosso conselho de administração ficou do lado dele. E assim, aos 30 anos, eu estava fora e muito publicamente fora. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta tinha sumido e foi devastador. Eu realmente não soube o que fazer por alguns meses. Senti que tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que tinha deixado o bastão cair enquanto ele me era passado. Encontrei-me com David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por ter estragado tudo de forma tão terrível. Eu era um fracasso público e cheguei a pensar em fugir do vale. Mas algo lentamente começou a me ocorrer. Eu ainda amava o que fazia. A reviravolta na Apple não tinha mudado isso em nada. Eu tinha sido rejeitado, mas ainda estava apaixonado. E então decidi recomeçar. Eu não vi na época, mas aconteceu que ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente, menos seguro sobre tudo. Isso me libertou para entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Durante os próximos 5 anos, comecei uma empresa chamada Next, outra empresa chamada Pixar, e me apaixonei por uma mulher incrível que se tornaria minha esposa. A Pixar passou a criar o primeiro longa-metragem animado por computador do mundo, Toy Story, e é hoje o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. Em uma reviravolta notável, a Apple comprou a Next e eu voltei para a Apple. E a tecnologia que desenvolvemos na Next está no coração do atual renascimento da Apple. E Lorraine e eu temos uma família maravilhosa juntos. Tenho certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio de gosto horrível, mas acho que o paciente precisava dele. Às vezes a vida vai te dar uma paulada na cabeça. Não perca a fé. Estou convencido de que a única coisa que me manteve seguindo em frente foi que eu amava o que fazia. Você tem que encontrar o que você ama. E isso é tão verdadeiro para o trabalho quanto para os seus amores. Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um excelente trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando e não se acomode. Como em todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E como qualquer grande relacionamento, só fica melhor e melhor à medida que os anos passam. Então continue procurando. Não se acomode. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma frase que dizia algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, algum dia você certamente estará certo. Isso me marcou. E desde então, nos últimos 33 anos, eu olhei no espelho todas as manhãs e me perguntei: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria querer fazer o que estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta foi não, por muitos dias seguidos, eu sei que preciso mudar algo. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de passar vergonha ou de falhar, essas coisas simplesmente desaparecem diante da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. Cerca de 1 ano atrás, fui diagnosticado com câncer. Fiz um exame às 7h30 da manhã e ele mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. Eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que este era quase certamente um tipo de câncer incurável e que eu deveria esperar viver não mais do que 3 a 6 meses.
Meu médico me aconselhou a ir para casa e colocar meus assuntos em ordem, o que é o código médico para preparar-se para morrer. Significa tentar dizer aos seus filhos tudo o que você achava que teria os próximos 10 anos para dizer, em apenas alguns meses. Significa garantir que tudo esteja resolvido para que seja o mais fácil possível para sua família. Significa dizer seus adeus. Vivi com esse diagnóstico o dia todo. Mais tarde naquela noite, fiz uma biópsia onde enfiaram um endoscópio pela minha garganta, através do meu estômago e nos meus intestinos, inseriram uma agulha no meu pâncreas e colheram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa, que estava lá, me disse que quando viram as células ao microscópio, o médico começou a chorar porque descobriu-se ser uma forma muito rara de câncer pancreático que é curável com cirurgia. Eu fiz a cirurgia e, felizmente, estou bem agora. Esta foi a vez que estive mais perto de enfrentar a morte, e espero que seja a mais próxima por mais algumas décadas. Tendo passado por isso, agora posso dizer isso a vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito útil, mas puramente intelectual. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E, no entanto, a morte é o destino que todos compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E é assim que deve ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o novo. Agora mesmo, o novo são vocês. Mas algum dia, não muito longe de agora, vocês gradualmente se tornarão o velho e serão varridos. Desculpe ser tão dramático, mas é a pura verdade. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso pelo dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o ruído das opiniões dos outros abafar sua própria voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o que você realmente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação incrível chamada The Whole Earth Catalog, que era uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um sujeito chamado Stuart Brand, não muito longe daqui, em Menlo Park. E ele a trouxe à vida com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica. Portanto, era tudo feito com máquinas de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Era como o Google em formato de livro 35 anos antes do Google surgir. Era idealista, transbordando de ferramentas legais e ótimas noções. Stuart e sua equipe publicaram várias edições do The Whole Earth Catalog. E então, quando o ciclo se encerrou, eles publicaram uma edição final. Era meados dos anos 70 e eu tinha a idade de vocês. Na contracapa da edição final havia uma fotografia de uma estrada rural de manhã cedo, do tipo em que você poderia se encontrar pedindo carona se fosse aventureiro. Abaixo dela estavam as palavras: continue faminto, continue tolo. Era uma mensagem de despedida deles ao encerrarem as atividades. Continue faminto, continue tolo. E eu sempre desejei isso para mim. E agora, enquanto vocês se formam para começar de novo, desejo isso a vocês. Continuem famintos, continuem tolos. Muito obrigado a todos. Se essas histórias mudaram a maneira como você olha para os pontos em sua própria vida, inscreva-se e curta nosso canal. Estamos revelando a história que tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.